Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo. Eu gostaria de hoje comentar uma coisa com a Igreja do Senhor Jesus, os evangélicos, os cristãos. Eu gostaria de comentar um assunto chamado de cidadania. Nós, evangélicos, muitas das vezes somos pressionados e fomos até ensinados numa geração passada. Na geração passada, evangélica, ela ensinou que os evangélicos não poderiam comentar sobre política, não poderiam falar nada, não poderiam reclamar, porque existe na palavra de Deus um versículo que fala de que nós, Igreja, Israel, não poderia bater contra as autoridades constituídas. E diante desse versículo foi colocado algo no nosso meio de que foi feito da seguinte forma, o seguinte decreto: nós, evangélicos, cristãos, seguidores de Jesus, discípulos do caminho, nós não podemos falar nada sobre política. Ter líderes políticos, então, nem pensar, porque entrou na política, se desvia, entrou na política, se contamina, vira um corrupto. O evangélico de verdade, ele só tem que olhar para o reino dos céus, não tem que pensar em absolutamente nada aqui embaixo, e foi colocado esse decreto. Eu vou dizer aqui na palavra de Deus, eu vou mostrar isso aí, se você já quiser já procurar, está em Atos capítulo 22, a partir do versículo 22, uma passagem de Paulo, que eu vou estar lendo aqui, que o apóstolo Paulo, queriam ferir Paulo, queriam açoitar Paulo, e Paulo ele chega e fala assim: peraí, eu sou cidadão, você não pode bater em mim, porque eu sou cidadão romano. O que é ser cidadão? Com poucas palavras, com palavras bem simples, ser cidadão significa que eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de ir contra um governo que às vezes está sendo corrupto, com políticos corruptos. Eu tenho direito de abrir a minha boca e falar aquilo que eu penso. Nós estamos em um país, um estado laico, que há separação entre igreja e estado, mas isso não significa que eu não tenha o direito de me expressar. Está lá na Constituição que eu tenho a liberdade de expressão, e liberdade de expressão é uma liberdade de expressão total. Uma coisa que eu quero dizer a você: um crente, ele pode fazer uma passeata e dizer que é contra um determinado governo? Pode. Um evangélico, ele pode fazer um panelaço na sua janela, na sua casa, no seu trabalho? Pode. O que não pode, nós como servos de Deus, é aceitar a violência. A violência, o quebra-quebra, isso não. Isso daí é crime, isso daí é totalmente contrário sim ao evangelho, porque o evangelho não é violência, ele é paz. Mas isso não significa que eu não possa ter autoridade de falar aquilo que eu penso. Então quer dizer que nós podemos ter um rei corrupto, uma rainha corrupta, e eu tenho que ficar quieto em relação a isso. Queridos, vamos abrir os nossos olhos. A reforma protestante, ela foi seguida, ela foi instituída porque ela lutou muito contra as autoridades. Na Alemanha mesmo, na época de Martinho Lutero, na reforma protestante, houve uma luta contra o rei. O rei, ele queria instituir certas coisas, e não só no sentido religioso, no sentido de propriedade. Não foi só na questão religiosa, de que uma igreja tradicional queria impor o culto. Não foi só culto não, meu irmão. Príncipes alemães, eles lutaram contra uma ditadura que estava sendo colocada, contra uma tirania que estava sendo colocada. Não foi somente uma questão religiosa, houve questão de propriedade, houve uma questão ali de direito de ir e vir, direito de se expressar. Não foi só isso. Em vários outros países da Europa onde houve a reforma protestante ela não ficou baseada somente na área religiosa, como muitas pessoas tentam colocar. Não, porque, meu irmão, a religião e a nossa vida, elas se entrelaçam. Não tem como nós nos desligarmos religião e da nossa vida pessoal. Isso daí é uma mentira. E eu quero ler essa passagem aqui para deixar isso bem claro a você.
Se você de repente está querendo fazer algum movimento social, algum movimento nas ruas, dizendo que é contra alguma coisa, se você quer fazer um abaixo-assinado contra alguma prefeitura, contra algum município, contra alguma coisa, dizendo que não concorda com aquilo ali, você tem a liberdade total, porque você é um cidadão. E muitas das vezes esse mundo tenebroso, com os seus demônios, com esse movimento das trevas, eles querem colocar para nós o seguinte: não, você é evangélico, e por você ser evangélico, você tem que ser da paz. Nós somos da paz, mas nós temos a autoridade de repreender tudo aquilo que está errado nesse meio político, nesse meio da sociedade civil. Nós temos esse direito. E eu quero ler essa passagem porque existem várias outras. E se você estiver interessado, já disse, é só você mandar um e-mail para mim. Eu vou dar aqui para você, pr.claudioabreu@hotmail.com, que eu poderei estar postando mais algumas coisas sobre isso. Mas eu só quero que você guarde esta passagem. Olha o que diz em Atos 22, a partir do versículo 22. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e disse: que estás para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim custa grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Querido apóstolo Paulo, o homem do evangelho, da paz, da graça, tentam amarrá-lo e açoitá-lo. E Paulo fala: eu sou romano. O centurião vem para ele e fala assim: peraí, você está me dizendo que você é romano? Sim, eu sou romano. E o comandante vem e pergunta para ele: que história é essa de você ser romano? Sim, eu sou romano. A minha mãe era judia, eu sou judeu por parte de mãe, e eu sou romano por parte de pai, porque meu pai era romano. O que foi que eles fizeram? Não açoitaram Paulo. Paulo não chegou ali e falou assim: não, eu sou de Jesus, eu vou aceitar qualquer coisa. Eu estou dizendo a você, meu irmão, a você inclusive que é líder, porque nós estamos tendo muitos líderes que estão lá em Brasília, em tantos outros lugares, que na hora do pega pra capar, ele só quer buscar o seu direito, ele só quer saber daquilo que é para ele não quer saber daquilo que é do povo de Deus. O povo de Deus vai lá e vota nele, o povo de Deus vai lá e aceita aquele movimento que ele está querendo levantar, mas na hora de ele gritar, ele só grita pelo seu próprio interesse. Nós estamos tendo vários aí, pessoas, líderes, meu irmão, que ele vai atrás, veste um partido e ele fica quieto porque aquele partido está ajudando ele em alguma coisa. E muitas das vezes estão tendo líderes corruptos dentro daquele partido que o abraçam, o beijam e ele aceita. Ele aceita porque ele está tendo benefício próprio. E eu quero dizer a você, meu irmão, qualquer movimento que tiver na rua, alguma passeata, algum panelaço, você tem toda a autoridade, você tem todo o dever cívico de fazer isso. O que é contra é violência. O que é contra é quebra-quebra, é quebrar propriedade dos outros, é destruir o bem público. Isso é errado. Mas você fazer uma passeata livre, você tem toda a liberdade. Muito cuidado, meu irmão. Se nós temos um rei corrupto, se temos uma rainha corrupta, se nós temos líderes corruptos, nós temos todo o direito de querer que essa pessoa saia. Que você guarde essa palavra para você e que isso aí venha despertar a sua vida. Eu vou falar ainda muito sobre esse assunto, porque eu tenho visto sinceramente que é uma necessidade falar sobre isso. Cidadania. Nós
cristãos evangélicos, temos uma cidadania. E cidadania significa que eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de falar o que eu entenda, contanto que eu não venha quebrar, destruir, tomar aquilo que é do outro. Liberdade de expressão. É isso que precisamos muito nesses dias, e que o Senhor nos dê sabedoria aos líderes e aos liderados, para nos expressarmos nesses dias. Que você guarde essa palavra, faça como o apóstolo Paulo, exija o seu direito. Isso é o que a palavra nos Deus diz. Que essa palavra esteja no seu coração. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo.